Para mim, a melhor parte de ir é voltar. Irmãos, eu estou tão alegre de estar de volta nas terras do Brasil, na pátria amada. Estou tão alegre de novamente voltar e estar aqui com a igreja de São Paulo. A minha família, a minha igreja favorita, pessoalmente. Sem dúvida, foi uma honra, um privilégio, uma alegria ter estado fora 2 semanas, eu e a Bia, minha esposa, e ter a honra de fazer parte da Conferência Global de Missões que aconteceu em Londres, na Inglaterra. Lá, nós tivemos várias das 139 igrejas do nosso movimento de igrejas que se reuniram em um só espírito, em uma só convicção, em uma só fé para adorar o nosso Deus. Foi muito especial ver lá na igreja de Londres, no domingo, 15 batismos, 3 restaurações, mais de 1.500 discípulos reunidos. Mas, na verdade, a boa notícia também é estar aqui em uma conferência. Essa é a minha convicção, que cada domingo nós fazemos uma conferência para Deus. Então, voltar aqui e ver que 10 brasileiros que foram, voltaram 12. Deixa eu explicar. Foram 10 brasileiros aqui do Brasil, lá para participar da conferência. E nós recebemos o Murilo de volta, da igreja de Lisboa. E nós recebemos a Letícia, alguns dias aqui, pelo menos, para visitar a família dela. Ela veio visitar a família, amém? Ela vai voltar. E a boa notícia é que não só ela esteve na conferência de Londres, mas ela é parte da igreja de Chicago, nos Estados Unidos, e ela é brasileira. Então, quando o Nicolas estava aqui e falou, tem uma boa notícia de uma irmã que vai falar de Londres, eu acho que você não imaginou que ela falava português. Mas ela fala, ela é brasileira, ela está animada para Deus, com tantos outros brasileiros que estão espalhados aí ao redor do mundo. Mas o mais incrível não é a nossa nação física, não é o fato de termos nascido no Brasil ou em qual país que seja. O mais incrível é ver discípulos espalhados pelo mundo que nasceram de novo, nas águas do batismo, que fizeram Jesus Senhor da vida deles, e ver esses discípulos da África, da Rússia, da Austrália, da China, dos Estados Unidos, de toda a América Latina, tendo as mesmas convicções na Bíblia. Os mesmos estudos bíblicos que você fez um dia, têm sido feitos ao redor do mundo. Então tem discípulos aí com as mesmas convicções que você agora. As mesmas canções que a gente canta aqui no culto domingo, são cantadas lá também. A mesma família, o mesmo espírito de união, está presente em todos esses lugares. Então, irmãos, essa é a melhor boa notícia, é o reino de Deus, que tem crescido em São Paulo, crescido no Brasil e crescido no mundo também. E sem dúvida, voltar, como eu falei, para mim é a melhor parte. E foi incrível, foi uma honra e um privilégio, mas voltar e ter uma igreja aqui como essa, me faz ver quão privilegiados nós somos, de ser parte da igreja poderosa em São Paulo. Sem dúvida, também o arroz e feijão é imbatível, o pão de queijo e o churrasco, e eu comi tudo isso em menos de 24 horas. Eu preciso ser aberto aqui e confessar para a igreja. Mas sem mais delongas, eu quero compartilhar algumas das coisas que eu aprendi na conferência em Londres, algumas das decisões que servem para o movimento, mas também aqui para nós em São Paulo. E o título da minha aula hoje é o mesmo título da conferência: Nova Geração. Nós queremos uma nova geração de discípulos pelo mundo, uma nova geração de discípulos no Brasil, uma nova geração de discípulos em São Paulo. Espero que vocês estejam comigo aqui, irmãos, em corpo e em alma presentes, porque nós vamos aprender juntos hoje da palavra de Deus. Vamos comigo em Mateus 28, versículo 18. Porque para alcançarmos uma nova geração de discípulos, nós precisamos agora de uma nova missão. Esse é o meu primeiro ponto. Uma nova missão.
Em Mateus 28, versículo 18, a Bíblia fala: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Nós vemos aqui a vontade expressa de Jesus, nas últimas palavras dele aqui na terra, para os discípulos, que ele treinou por 3 anos no ministério. Ele disse: vão e façam discípulos. Não somente do bairro de vocês. Então, Jesus não pensava aqui numa igrejinha de bairro, simplesmente. Ele não disse: façam discípulos de Jerusalém. Ele não pensava em discípulos da cidade dele somente. Ele fala: vão e façam discípulos de todas as nações. Então Jesus realmente aqui, ele ensina qual é a visão que nós devemos ter como discípulos hoje. Fazer discípulos do mundo inteiro. Essa é a visão de Jesus. E sim, nós como igrejas, eu falei, nós somos mais de 130 igrejas espalhadas pelo mundo. E nós trabalhamos localmente, sem dúvida. Mas nossa visão é global. Nossa visão é global. Nós queremos ver um mundo evangelizado para Deus na nossa geração. E aí você pergunta, mas por que fazer conferências como essa que aconteceu em Londres? Para justamente mostrar que o sonho de Jesus continua vivo nos dias de hoje. Então nós continuamos sonhando como igrejas. Então o sonho continua vivo. E o sonho continua em andamento. Então nós temos um sonho ambicioso para Deus. Quer ver o mundo evangelizado na nossa geração. Agora, quando você tem um sonho, você precisa concluir ele em etapas. Deixa eu explicar isso. Então, eu sei que muitos aqui têm o sonho de um dia casar com uma discípula de Jesus, ou um discípulo que ama a Deus mais que você, amém? Então, é incrível poder sonhar nessa área de casar. Mas entende? Mas nós não vivemos na Índia, como acontece lá na igreja da Índia. Chega o líder da igreja, ele fala: você vai casar com você. Porque é assim que acontece na cultura deles. Então chega o pai e fala para a filha: você vai casar com aquela pessoa. E eles casam, e eles são felizes. E dá certo, impressionantemente, não é? Eu pessoalmente sou um pouco adepto dessa ideia, mas eu não sei se ia funcionar tão bem no Brasil. É porque a gente acredita nessa ideia que é não bíblica do namoro. Mas tudo bem, não fere a Bíblia também. Então a gente pode fazer. Então, quando você sonha em casar, você tem que ir em etapas, não é? A missão número 1 é você ser um discípulo, amém? Então você não tem que pensar em casar antes de ser um discípulo. A etapa 2, a missão 2, é você ir em saídas na igreja. Tempos para encorajar irmãs, entende? Sem uma ambição egoísta por trás, mas puramente para encorajar. A missão número 3 é você namorar. E aí quando você namora, e você tem uma amizade exclusiva na igreja, a missão 4 é casar. Então se nós queremos evangelizar o mundo para Deus na nossa geração, nós precisamos ir em etapas também, em missões. Entende? Globalmente falando, a missão número 1 foi começar um movimento em 2006, em Los Angeles, nos Estados Unidos, com apenas 42 discípulos. Agora, anos depois, quase 20 anos depois, somos mais de 10 mil discípulos em mais de 130 igrejas em todos os continentes habitáveis da Terra. A missão 1 foi implantar novas igrejas em cidades chaves pelo mundo. São Paulo é uma delas. E temos outras igrejas também, como Santiago no Chile, como Cidade do México no México, como Lagos na Nigéria, como Joanesburgo em África do Sul, diversas igrejas espalhadas por outros lugares também. Essa foi a nossa missão número 1, e que já foi concluída anos atrás. Agora estamos na missão parte 2, que é implantar mais igrejas ao redor do mundo. Mas quantas mais igrejas? E essa foi a missão que nós recebemos nessa conferência pelo líder do nosso movimento, Raul Moreno, que muitos de vocês conhecem, foi um dos 7 missionários que implantou a igreja aqui no Brasil.
E a missão é o seguinte: até o ano de 2036, termos uma igreja em cada nação que tenha uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. E a razão de falar isso para vocês é porque a nossa visão é global, irmãos. É importante como igreja você saber que essa é a visão do movimento. E assim nós podemos orar por essa visão. Nós podemos, mais do que isso, ser parte dessa visão também. Como? Enviando missionários, como o Brasil tem feito nos últimos 10 anos. Foi muito bom ver Yuri e Bruna, que hoje lideram a igreja de Moçambique, na África. Eles foram enviados de São Paulo, no Brasil. Foi muito bom ver em Londres, só o Danilo, a Carol não viajou, mas o Danilo que lidera a igreja de Bogotá, na Colômbia, o Túlio que lidera a igreja no México, e nós temos outros líderes de igreja espalhados aí, que foram enviados de São Paulo, para ser parte da visão global de Jesus de alcançar o mundo inteiro. Sem falar, claro, de Lucas e Ana Tria, que estão na igreja em Lisboa, liderando lá. Foi incrível ver Douglas, que também saiu aqui de São Paulo, Apolo e Isa, e o Luca, o filhinho deles, eles são missionários agora lá em Lisboa também. Então nós temos brasileiros, como eu falei, espalhados ao redor do mundo. Entende? Então temos o sonho de implantar aqui na América do Sul, Paraguai, Venezuela, Uruguai. E o movimento vai implantar outras igrejas, como esse ano, Roma, na Itália. E aí você olha para isso e fala, uau! É o meu sonho. Eu sinto que o chamado de Deus é eu ir para Roma, na Itália. Porque Deus me mostrou isso, porque semana passada me chamaram para ir numa saída no ragazzo. É o sonho de Deus. É o sonho de Deus. Então, quando eu comi aquela massa, eu me apaixonei. Irmão, que incrível sonho para Deus, primeiramente. É bom sonhar, entende? É bom ser aberto com o seu sonho. Entende? Nós não queremos minar o sonho de ninguém. Mas tem uma escritura em Atos 17 que fala que Deus determina tempos e lugares. E pense comigo, por alguma razão você nasceu no Brasil. Por alguma razão você cresceu no Brasil. Por alguma razão você foi batizado no Brasil. E o Brasil é um continente. Nós temos um continente para evangelizar. Entende? Então, sim, nós vamos mandar missionários para outros lugares também. Mas o que você acha de Angola, na África? Fala português lá. O que você acha de Cabo Verde também, que fala português? Tem uma cidade na Índia que fala português, eu não sei se você sabe. O que você acha de ir para lá? O que você acha de ir para Paraguai? O que você acha de ir para Nicarágua, na América Latina? O que você acha de ir para o norte do Brasil? Para o nordeste, para o centro-oeste, para o sul? Então, obviamente que inspirado na missão que nós temos como movimento global, nós temos uma missão local aqui para evangelizar o Brasil também. E é com isso que eu quero animar a igreja. Então, nossa missão, nosso foco aqui é evangelizar o Brasil para Deus. E por isso, eu tenho uma boa notícia para avisar a igreja, que no ano que vem, se Deus permitir, em fevereiro de 2026, mais especificamente do 6 a 8, nós em São Paulo vamos sediar a Conferência Latino-Americana de Missões. Isso por quê? Porque nós queremos sonhar localmente com a América Latina, que é onde Deus nos colocou, e nós queremos sonhar ainda mais especificamente com o Brasil. Imagina seus familiares tendo a oportunidade de conhecer uma igreja de discípulos, e eles mesmos estudarem a Bíblia e se tornarem discípulos de Jesus. Essa é a nossa missão. Primeiro ponto de hoje, para uma nova geração, precisamos de uma nova missão. Nova missão. Agora, para uma nova missão, para concluir a nossa nova missão, como movimento e como família de igrejas no Brasil, nós precisamos de uma nova convicção. Vamos comigo em Mateus 22, 34. Mateus 22, 34. Aí fala, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus:
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Um dia Jesus foi interrogado aqui por um dos fariseus. E ele perguntou: Jesus, a Bíblia é um livro grande. De todos os mandamentos na Bíblia, qual é o maior deles? E Jesus responde, resumindo todos os mandamentos da Bíblia, com apenas 2. Ele fala: o primeiro é: ame o seu Deus, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de todo o seu coração. E o segundo mandamento é semelhante a esse: ame ao seu próximo, como a si mesmo. Então, Jesus resumiu toda a Bíblia em 2 mandamentos. E a gente pode ir além. Jesus resumiu toda a Bíblia em um verbo: amar. Jesus ensinou, de fato, essa convicção, que para sermos um seguidor dele, o que nós precisamos sempre crescer é o nosso amor. E ele diz mais tarde para os discípulos dele, em João 13:34, vamos lá comigo. Ele dá uma nova convicção aqui para eles. Versículo 34, João 13. Ele fala: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, é interessante porque Jesus fala aqui que ele está dando um novo mandamento para os discípulos. Só que comparando com o que a gente acabou de ler em Mateus 22, parece idêntico. Por que é um novo mandamento amar uns aos outros? Ele já não disse isso antes. Isso já não estava escrito no Antigo Testamento? Sim e não. Sim, era uma nova convicção, mas se você parar para pensar bem, era mais um novo ajuste. Não era uma grande mudança, na verdade era uma grande mudança, mas com uma pequena mudança de rota. Então às vezes mudar um pouquinho a rota, muda muito o seu destino final. E aqui Jesus ensina isso, que o padrão não era mais amar o próximo como a si mesmo, mas era amar o próximo como ele nos amou. E como Jesus amou, ele deu a vida por cada um deles e por cada um de nós também. Então, a nossa nova convicção como movimento de igrejas é a seguinte: nós seguimos acreditando na grande comissão, amém? Nós seguimos acreditando que o sonho de Jesus é que a gente evangelize o mundo na nossa geração. Mas nós precisamos de um pequeno ajuste agora. Qual é esse pequeno ajuste? Antes da grande comissão, vem o grande mandamento. E qual é o grande mandamento? Amar uns aos outros como Jesus amou. Então você vê que em realidade não tem uma nova convicção, mas o novo ajuste torna uma nova convicção. Então, como movimento, o que nós queremos de forma prática é crescer em amor uns pelos outros. É focar, primeiramente, na verdade, no nosso amor a Deus mais do que nunca. Porque a recompensa do cristianismo, na verdade, é Deus, é o relacionamento com Ele. É um dia poder sonhar em chegar nos céus. Agora, a segunda recompensa do cristianismo é o amor que a gente tem uns pelos outros. Então, tem isso aqui que nós temos na igreja, irmãos. É único, é especial. Ser parte de uma família que se reúne cada domingo. Ter irmãos e irmãs, e a gente fala isso não só da boca para fora. Nós nos chamamos irmãos e irmãs porque nós os amamos, nós os conhecemos. Mas nós podemos crescer ainda mais em amor. E quanto mais nós crescemos em amor, mais o mundo vai reconhecer que nós somos discípulos de Jesus. Porque nós nos amamos como Ele nos amou primeiro. Entende? Então, de fato, nós queremos cuidar mais da igreja. Nós queremos amar mais uns aos outros. E a forma de nós fazermos isso na prática é com nova convicção. Um pequeno ajuste necessário. Colocando o amor ainda antes da missão. Entende? Não porque a missão não é importante, mas sem amor, a missão se torna vazia. Entende? Nós queremos levar o amor que nós temos uns pelos outros para um mundo perdido que não conhece o amor de Deus. Então, o que foi divulgado
né, que eu queria passar para a igreja aqui, lá na conferência, é que esses ajustes agora foram inseridos dentro dos princípios básicos. Os princípios básicos são o livrinho que nós usamos para poder estudar a Bíblia com os nossos amigos. E, obviamente, o livrinho não é inspirado por Deus, amém? A Bíblia é inspirada por Deus. Mas no livrinho nós temos um guia de estudos bíblicos, que é útil para poder ensinar os nossos amigos a como se tornarem verdadeiros discípulos de Jesus. E agora nós temos um livrinho reformulado. Mas calma, não se assuste, porque nada mudou. Nenhuma convicção mudou, amém? Nós temos lá o estudo de buscando a Deus e continua igual. Palavra de Deus continua igual, amém? Discipulado tem uma pequena mudança. Qual é a pequena mudança? Agora tem uma escritura a mais, só isso. A escritura de Mateus 22, do grande mandamento de Jesus, amém? Para enfatizar a necessidade do amor, quando você faz discípulos. Mas continua tudo igual, continua discípulo, igual cristão, igual salvo, continua todas as escrituras, nada mudou, amém? Continua o estudo de luz e trevas lá, e agora, depois, nós temos um estudo novo, um estudo de arrependimento, porque, às vezes, quando nós estudamos a Bíblia com os nossos amigos, nós percebemos que o coração das pessoas se travam, muitas vezes, né? Se fecham, e nós temos dificuldade, às vezes, de avançar os corações. Então, esse estudo serve para isso, mais do que nada, com escrituras complementares para a gente ajudar essa pessoa a se tornar um discípulo mais rapidamente. E além disso, a única outra mudança que tem é no estudo de igreja. O estudo está simplesmente um pouco mais enxuto, principalmente na parte que conta a história do cristianismo. Então, se você pegar o estudo antigo, você vê que ele é bem extenso nessa parte. Agora, tudo foi resumido em uma imagem. Então, você mostra a imagem e vai para a próxima escritura. Entende? Então é isso, tivemos algumas mudanças de layout, agora tem a imagem da estátua de Nabucodonosor no estudo de reino. Então você não precisa mais se matar para desenhar, algo que as pessoas entendam. Nós temos algumas outras imagens. No final dos estudos também está mais claro qual é o desafio de cada estudo. Mas irmãos, tudo continua o mesmo, amém? Nós continuamos acreditando em evangelizar o mundo nessa geração. Nós continuamos acreditando que discipulado é um mandamento de Jesus, amém? Nós continuamos acreditando em liderança central, com líder central. Nós continuamos acreditando que quando a Bíblia fala, nós calamos, e que a Bíblia inteira é inspirada por Deus. Mas é um ajuste necessário. Se nós quisermos continuar focando em crescer a igreja, mas não só crescer em números, mas crescer em amor. Então, a missão da Bia agora é traduzir os princípios básicos reformulados. E concluído nesse mês, nós vamos disponibilizar o PDF para cada discípulo da igreja. E depois nós vamos ensiná-los em pregações também. Então, aguardem mais informações, mas você pode continuar usando os antigos, porque são as mesmas convicções, amém? Até lá. Então, o segundo ponto, nova convicção. Agora, se nós queremos cuidar da igreja, para além de reformular os princípios básicos, o que mais nós precisamos para que cada discípulo se sinta amado e cuidado e pertencente à igreja? Terceiro ponto, nova construção. 1 Coríntios 3:10. Então nós queremos que você se sinta amado na igreja, amém? Deus quer que você se sinta amado, que você sinta parte do corpo, que você se sinta importante e útil. E por isso que nós precisamos de uma nova construção para a igreja. Ou uma nova configuração também, se você preferir. 1 Coríntios 3, versículo 10, a Bíblia fala: conforme a graça que me foi concedida, eu como sábio construtor lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então aqui Paulo fala, como construtor de múltiplas igrejas, como ele foi, que cada um deve construir a sua igreja com sabedoria.
E nós podemos construir a igreja de diferentes formas, ele fala. Com ouro, prata, com pedras preciosas, ou também com feno ou madeira. Coisas que são muito mais frágeis. E ele fala, a obra de cada um vai ser provada com fogo. E se o que você fizer perseverar, então você vai receber mais recompensa. Agora, se não, você ainda vai ser salvo. Mas a sua obra vai por água abaixo. Então aqui Paulo ensina que, como construtores de igreja, existem algumas formas de construir uma igreja. Entende? E algumas vão ser mais fortes, outras vão ser mais frágeis. E nós sabemos que quando nós construímos uma igreja que é forte em amor, nós temos uma igreja construída com pedras preciosas, com ouro e prata. Amém? Agora, de forma prática, a gente pode observar dois modelos de igreja. Uma, que é um modelo religioso. Então, quando você vê muitas igrejas religiosas, o que você percebe? Você sim tem mega igrejas, grandes em número, não é? Mas quando você entrou em uma delas e se sentiu amado, se sentiu útil, se sentiu parte, se sentiu acolhido. Essa é uma dificuldade, não é? De uma grande igreja. É se sentir parte, é se sentir amado, importante. Não só para Deus, mas para as pessoas que estão lá. E o que acontece normalmente nesse modelo é que 10% da igreja ou menos é responsável por 100% do trabalho. Então, eu vou dizer como é que acontece. Você tem a figura do líder, do pastor, do padre, de quem quer que seja, e essa é a única pessoa que tem autoridade para ensinar a Bíblia. Esse líder também é a única pessoa que tem autoridade para batizar. Essa pessoa é a única que tem autoridade para aconselhar. É a única que tem autoridade para resolver os problemas. É a única pessoa que tem autoridade ainda para uma série de outras coisas. Fazer velórios, casamentos, visitar doentes, orar pela igreja. Então, não dá para ter amor nesse ambiente, pela própria construção da igreja. Porque a igreja é centrada em uma pessoa ou em um pequeno grupo de pessoas somente. Estão comigo? Agora, no reino de Deus não é assim, amém? No reino de Deus, nós cremos que 100% da igreja faz 100% do trabalho. Porque você não vem na igreja, você é a igreja. Nós não cremos que a responsabilidade de amar é parte de uma entidade na igreja, simplesmente, que chama liderança. A liderança ama, a liderança não ama. Não, todos nós somos líderes porque nós seguimos um líder que é Jesus Cristo, amém? Então o amor é a responsabilidade de cada um de nós. Mas sem dúvida, nós queremos ter uma construção na igreja que favoreça cada discípulo amar e se sentir amado. Como nós fazemos isso? Muito simples, não precisamos recriar a roda. É só olhar para o que Jesus fez. Jesus focou em poucos. Mais especificamente, ele focou no bate-papo deles. Os 12, os apóstolos, é assim que ele chamou o bate-papo dele, não é? Um bate-papo na igreja nada mais é que um grupo pequeno de pessoas, que constituem com isso uma mini-igreja. Um bate-papo é uma mini-igreja. Entende? É uma mini-família dentro de uma família maior. É o seu núcleo familiar. Então, para nós termos uma igreja que ama, uma igreja forte em amor, nós precisamos ter bate-papos fortes que amam. Essa é a única maneira. Não existe outra maneira. Isso é seguir princípios da Bíblia, como o princípio de Jetro, como o princípio que Jesus usou com os apóstolos, como o princípio que Paulo usou para treinar outros evangelistas. Entende? No primeiro século, pela perseguição, as igrejas muitas vezes aconteciam nas casas. E as casas não eram grandes, eram casas pequenas para acolher os discípulos, fazer eles se sentirem parte, amados de um todo, entende? Então é isso que nós queremos construir, ainda mais aqui em São Paulo. Bate-papos fortes, com líderes de bate-papo bem treinados, porque assim nós podemos não só multiplicar discípulos e evangelizar o Brasil, mas nós podemos multiplicar amor. Entende? É só através do bate-papo que cada discípulo pode se sentir parte, que cada discípulo pode se sentir útil, que cada discípulo pode se sentir cuidado e importante. Por isso, irmãos, a figura do líder de bate-papo é tão importante na igreja. Eu quero ler uma escritura falando dos líderes de bate-papo em Hebreus 13, 17. Se você é um líder de bate-papo,
Eu preciso que você entenda hoje que você é um líder de uma mini igreja. Você é um líder de igreja, ponto. Deus te chamou para liderar essa igreja e multiplicar ela para ter um outro bate-papo. Mas não só multiplicar em número, mas, como eu falei antes, em amor, em cuidar. Quem do seu bate-papo talvez não está aqui hoje? Que talvez está passando por algo difícil na vida dele. Talvez uma doença, talvez um problema familiar. Entende? Você sabe disso agora. Talvez eu não sei dizer aqui com tantas pessoas, num primeiro momento. Talvez os líderes de região não saibam dizer agora, com tantas pessoas nessa sala. E sim, nós queremos saber também. Mas sim, você sabe. Por quê? Porque você tem um mini grupo, uma mini igreja. Entende? Então, é fácil saber, num número de 10 pessoas, quem mais precisa de amor e ajuda agora. Estão comigo, igreja? Hebreus 13:17 fala: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles não seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, aqui a Bíblia chama a gente, cada um de nós, na verdade, até a convicção bíblica de obedecer aos líderes. Mas obedecer aos líderes enquanto eles obedecem à Bíblia. Entende? Se um líder fala para você desobedecer algo da Bíblia, você desobedece o líder. Mas enquanto o seu líder permanece sobre a Bíblia, nós queremos ter um coração de obedecer ele. Por quê? Porque um líder serve nada mais do que para dar direção e união para a igreja. Entende? União para que nós permaneçamos juntos, unidos. E direção para que a gente siga em frente e avance o reino de Deus. Então, a figura do líder é tão importante. E eu queria que, como igreja, cada um de nós possamos reconhecer isso. É isso que o autor de Hebreus fala. Ele fala: obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Então, nós, como igreja, temos o poder de fazer o trabalho do líder mais leve, mais alegre ou mais pesado. O que nós queremos? Que seja mais leve, mais alegre. Por quê? Porque isso é proveitoso para toda a igreja. É isso que a Bíblia fala. E os líderes, sem dúvida, eles pecam, eles erram, e você pode mostrar o erro com amor, mas lembra que ele vai prestar contas para Deus, de todos os erros e todos os pecados deles. Mas o que nós precisamos aqui em São Paulo, para ter bate-papos fortes, é uma forte cultura de honra aos nossos líderes de bate-papo. Então, eu queria pedir agora para que os líderes de bate-papo ficassem em pé. Pode ficar em pé. Os líderes e as colíderes. Podem se sentar, irmãos. Então, eu queria que a gente entendesse que cada pessoa que se levantou é um herói e uma heroína na fé. É alguém que, via de regra, tem um trabalho, uma família, uma universidade, que tem muitas responsabilidades, que trabalha e estuda o dia inteiro e que decidiu usar do tempo livre dele ou dela, à noite em casa, ou cedo de manhã, ou nos fins de semana, para poder cuidar de você, para poder se importar com você, para poder criar um senso de família em você e no grupo que você faz parte. Então, essas pessoas merecem a nossa honra, o nosso reconhecimento, a nossa submissão, enquanto eles se submetem à Bíblia, sem dúvida. O nosso apoio, o nosso carinho. Porque quanto mais a gente faz isso com os nossos líderes, mais isso ajuda eles a fazerem com a gente também. E se eles não fazem, como eu falei, eles vão prestar contas a Deus. Entende? E nós vamos, como igreja, apoiar, treinar, capacitar cada um dos líderes de bate-papo. Esse é o nosso foco como igreja. Porque assim nós vamos ter uma igreja que cresce em números, mas que cresce em amor também. Amém? E para terminar, vamos em Tito 2, versículo 9, a última escritura de hoje. Então, primeiro ponto, nova missão. Segundo ponto, nova convicção. Terceiro ponto, nova construção. Quarto e último ponto, nova visão. Tudo isso porque queremos alcançar uma nova geração.
Tito 2. Versículo 9, a Bíblia fala: ensine os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. É muito interessante porque nós podemos tirar um princípio aqui da Bíblia, que para termos uma igreja forte, nós precisamos que cada ministério da igreja seja forte. Então nós temos hoje na igreja o ministério dos universitários, o ministério dos jovens, dos casados e dos solteiros. Temos também o ministério da nova geração, das crianças. Algumas delas estão aqui. Eu esqueci de algum? Calma. Vai chegar. É interessante porque naquela época, quando a Bíblia foi escrita, tinha um outro ministério que nós não temos hoje, graças a Deus, que é o ministério dos escravos. Então, a Bíblia, ela foi escrita numa época em que existia escravidão ainda. E claro que a Bíblia não incentivava isso, mas a Bíblia coexistia com isso. E uma das formas que Paulo fala com Tito, para que todos os ministérios da igreja fossem fortes, é que o ministério dos escravos precisava ser forte. Ele falava: eu sei que vocês estão numa condição difícil, que talvez vocês não escolheram, mas vocês têm a responsabilidade de tornar em tudo o ensino de Jesus atraente. Por isso ele fala: sejam discípulos exemplares. Ele fala: não sejam respondões, se submetam aos seus senhores, não roubem eles, e etc. Então, essa é uma das principais lições que eu aprendi da igreja de Londres, irmãos. Porque nós temos aí em Londres uma igreja forte em todos os ministérios. Mas dois me chamaram a atenção lá: o ministério de casados e o de solteiros. Então, esses são dois ministérios extremamente fortes em Londres. Eu realmente acredito que nós precisamos focar em ter todos os ministérios fortes aqui em São Paulo também. São Paulo tem sido uma igreja modelo em alguns ministérios, talvez não tanto em outros. Então nós precisamos focar que todos os ministérios sejam fortes. Entende? Então, uma decisão pessoal que eu tomei para a minha vida de Londres tem a ver com o meu casamento. Entende? Algo que foi pregado que me impactou muito é: como você lidera o seu casamento é como você lidera a sua igreja. Então, isso me dá muito temor de Deus. Por quê? Porque eu quero liderar bem a igreja e eu quero liderar bem meu casamento. Entende? Então, eu tenho tomado aí decisões boas para o meu casamento, para cuidar e liderar da pessoa mais importante da minha vida, minha esposa, que eu amo tanto. E sem dúvida, é um foco grande aqui para São Paulo também. Que nós tenhamos casamentos incríveis, poderosos, saudáveis, que vão ser um exemplo para o mundo lá fora. Mas eu queria nessa pregação falar em específico do meu foco e do foco da Bia também, e nosso foco como igreja, para o ministério dos solteiros. Esse é um ministério muito importante para a igreja. Eu sei que às vezes nós podemos sentir que esse é só mais um ministério. Bom, o ministério de quem não é casado, de quem não é universitário, então eu caí lá nos solteiros. Talvez alguns de nós possamos nos sentir assim, de verdade. E isso não é bom. Essa não é a visão de Jesus, não é a visão da Bíblia, e não é a visão que nós queremos ter como movimento. Esse foi o ministério de Jesus. Esse foi o ministério de Paulo. Esse foi o ministério de homens e mulheres poderosos para Deus. E é assim que Deus quer que você veja a si mesmo, se você está nesse ministério hoje. Então nós temos 4 coisas para focar com o ministério de solteiros, para que seja um ministério ainda mais forte e poderoso. Primeiro é a identidade. Então, para mim, solteiro remete a alguém que não é casado. Então, talvez se você está nesse ministério, você pensa que o seu foco tem que ser casar, para sair dele.
casar é algo incrível, é um bom sonho para se ter no reino. Mas eu acho que a gente pode sonhar muito mais, entende? Como discípulos de Jesus. E por isso nós mudamos o nome de solteiros para profissionais. Então eu quero apresentar à igreja o Ministério dos Profissionais. Eu acho que uma grande dificuldade que nós temos na igreja hoje, mas talvez sobretudo para esse ministério, é sonhar para Deus. É sonhar que Deus pode usar a sua vida para ter um impacto enorme em múltiplas pessoas. E quando você ouve Ministério dos Profissionais, eu acho que torna mais claro o que você pode abraçar como um sonho para Deus. A sua profissão. Entende? Deus já te colocou em um lugar único, com talentos únicos, que você pode e deve usar para servir o reino. Entende? Então, abraçar a sua carreira, a sua profissão, mas não de uma forma egoísta, só para ganhar dinheiro ou para coisas para você mesmo, e sim para usar para o reino. Está aí na sua cara já um sonho que você pode abraçar e deve. Entende? Nós temos aqui profissionais talentosíssimos, pessoas extremamente capazes. Se você abraça isso como um sonho, como uma identidade, você e o reino são muito impactados. Entende? Então, é essa visão que nós queremos transmitir para esse ministério. Então, a primeira coisa é a identidade, a segunda coisa é o sonho. As duas coisas caminham juntas. A terceira coisa é o formato. Então, nós vamos ter um novo formato para os bate-papos dos profissionais nesse ano, que é um formato por áreas de interesse. Então, continua sendo um bate-papo com o objetivo de compartilhar sua fé com pessoas, estudar a Bíblia com elas e que elas se tornem discípulos. Isso não muda. Mas o que muda é o formato. Então, ao invés da maioria dos bate-papos irem no shopping evangelizar ou no parque e convidar pessoas aí aleatórias, pensa comigo. Deus já te colocou num trabalho, não é? Por que você não evangeliza as pessoas do seu trabalho? Então, eu queria te dar um alvo. Até o final desse ano, estudar a Bíblia e batizar alguém do seu trabalho. Olha que incrível, não é? Então, a pessoa já está lá sentada do seu lado, todo dia da semana. Você já tem uma influência sobre ela. Agora, só basta levar a Bíblia e deixar Deus fazer o resto do trabalho. Agora, concorda comigo que facilita muito se você convida essa pessoa do seu trabalho ou da sua faculdade e insere ela na sua vida já em coisas que você naturalmente já gosta. Então, por isso que nós temos um modelo diferente de bate-papos. Então, vamos ter bate-papos esportivos, bate-papos de idiomas, bate-papos artísticos, musicais, bate-papos com ações sociais. Assim, facilita muito o trabalho de você convidar alguém do seu próprio trabalho, não é? Vamos comigo numa ação social com um grupo de amigos da minha igreja. Entende? Você já convidou a pessoa para o bate-papo, mesmo que talvez ela não acredite em Deus. Vamos comigo num grupo de amigos, a gente corre toda manhã, de sábado. Então, são amigos da minha igreja, você levou a pessoa lá e já apresentou os discípulos para ela. Entende? Então, esse é o formato, mas a ideia continua a mesma. Que essas pessoas estudem a Bíblia e se tornem discípulas. E a quarta e última coisa para os solteiros, profissionais agora, são as redes sociais. Então, como a igreja, nós começamos há poucos meses atrás um foco muito maior nas redes sociais. E, sinceramente, foi uma das lições que eu mais aprendi em Londres também. Lá tem dezenas de pessoas que foram batizadas pelas redes sociais. Na igreja de Paris, na Europa também, 40% dos batismos do ano passado foram através das redes sociais. Nós estamos falando de países com muitos ateus. E imagina isso, se a gente pega as redes sociais, que os brasileiros já usam pra caramba, e a gente põe um esforço como igreja agora, para levar a mensagem de Jesus através do Instagram, do Facebook. Entende? Nós vamos ter um impacto enorme como igreja. E, sinceramente, irmãos, eu não vejo outra forma de evangelizar um país tão grande como o Brasil, senão através das redes sociais. Então, nós temos focado nisso, junto com o nosso time do Cyber. Eu quero muito levantar o Cyber da igreja mais uma vez. Mas eu quero, em especial, levantar duas pessoas desse time, que estão mais focadas nas redes sociais do que qualquer outra, talvez da igreja hoje. Eu quero muito levantar a Amanda Especiamilha.
E Tito fala de tornar o evangelho atrativo para as pessoas de fora. Entende? Então, talvez na mente de muita gente, e na igreja é a coisa mais chata que existe no mundo, não é? Porque eu vou ficar lá, rezando 100 Pai Nossos e Ave Maria, eu vou, entende? Ficar num lugar que dá sono, no meu dia a dia eu vou ter que virar quase um monge, eu não sei o que eu vou ter que fazer, entende? Então, quando pessoas como Amanda expõem a vida dela através das lentes da câmera e colocam isso na rede social, isso mostra para o mundo quão incrível é a vida de um discípulo, não é? Que sim, nós oramos de todo o coração, nós focamos na Bíblia, nós nos reunimos como igreja, mas nós vamos na academia, não é? Entende? E a Amanda vai bem cedo na academia, ela vai 6 da manhã, todo dia, muito compromisso, e bem cedo para depois trabalhar duro o resto do dia inteiro no ministério, estudando a Bíblia com mulheres, em tempos de discipulado, entende? Mas ela faz isso. Então, ter uma vida de discípulo não é só uma vida de privação. Nós temos privação ao pecado, amém? Mas nós fazemos coisas incríveis ao longo do nosso dia, entende? Ir na academia, entende? Conhecer pessoas, estudar a Bíblia com um monte de mulheres, sem dúvida, mas entende? Tem tantas coisas que nós podemos mostrar ao mundo. Isso torna a vida de um discípulo ainda mais interessante para que essas pessoas comecem a estudar a Bíblia. E a outra pessoa que eu quero levantar é a Isa, que está ali atrás servindo. Porque se você observar as redes sociais dela também, ela é um robozinho postando coisas, entende? Mas é uma irmã incrível, que tem dedicado o talento dela para servir a Deus de todo o coração, ainda com meses na fé. Então nós temos um exemplo de alguém com anos na fé, e alguém com meses na fé, servindo a Deus nas redes sociais, para que mais pessoas possam se tornar discípulas e serem batizadas. Em conclusão, irmãos, nova geração. É aí que nós queremos chegar, com todas essas informações que eu dei para vocês. Então, sem dúvida, uma nova missão. A missão de chegar às nações com mais de 1 milhão de habitantes. E aqui no Brasil, ter uma igreja em cada região. Em breve. Nova convicção. Focar, sobretudo, no amor. Ainda mais do que antes. Uma nova construção. Focando nos bate-papos, e ainda mais na figura do líder de bate-papo, para que cada discípulo da igreja se sinta cuidado e amado como parte de uma família. E por último, uma nova visão, a visão de ter ministérios fortes, todos eles, sem exceção. E focando agora no que eu falei, ainda mais no ministério dos profissionais, ainda atuando nas redes sociais, com peso. Entende? Então tudo isso por quê? Porque nós queremos focar em evangelizar o mundo na nossa geração. Nós queremos que não só a nossa geração, mas as gerações futuras conheçam a Deus. Minha esposa está com 7 meses agora de gravidez. Então, daqui a alguns meses o Samuel vai nascer. Daqui a alguns anos ele vai estar lá na nova geração, o Ministério das Crianças. Então, mais do que nunca, a nova geração está no meu coração. E eu espero que com as escrituras que nós lemos hoje, a nova geração possa estar no seu coração também. E para Deus seja a glória. Amém.